E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos fazer a resolução das atividades do PET 3 do segundo ano, semana 6 de Física. Então vamos lá. Questão 1. Considere o diagrama de fases adiante em que P representa a pressão e θ a temperatura absoluta da substância. É correto afirmar que... Então olha aí, nós temos aí o nosso diagrama de fases aí da substância. Então, letra A curva TC representa a solidificação da substância. Isso daí é falso. Olha aí, quem vai representar a solidificação da substância, a curva que vai representar é essa daí que está em vermelho e não a TC, certinho? Então a A é falsa. Na B, acima de θC, o sistema é tetrafásico. Essa afirmativa aí é falsa, porque θC é a temperatura crítica, e acima dessa temperatura crítica é que nós temos o estado denominado gás. Então, por isso, a B é falsa. A letra C, gás é um estado da substância que se consegue liquefazer por compressão térmica. Então, como é que um gás se liquefaz por compressão térmica? Isso é falso. O gás é um estado da substância em que não se consegue liquefazê-la por compressão isotérmica. Então a C também é falsa. Na letra D, gás é um estado da substância que não pode se tornar líquido por compressão isotérmica. Então se a C é falsa, então a D é verdadeira. Então essa daí é verdadeira. Agora vamos ver a S, ela também é falsa. E aí a gente tem aí a resposta à letra D. Na letra E, no diagrama está representada uma isoterma. O que é uma isoterma? É uma linha no qual a temperatura é constante. Então, para minha temperatura ser constante, eu tenho que ter uma linha aí na vertical. E eu não tenho nenhuma linha na vertical. Então, a letra E também é falsa. Então, a resposta da questão 1 é correto afirmar que o que está aí na alternativa D. Gás é um estado da substância que não pode se tornar líquido por compressão isotérmica. Questão 2. Entre as grandezas físicas que influenciam os estados físicos das substâncias estão o volume, a temperatura e a pressão. O gráfico a seguir representa o comportamento da água com relação aos estados físicos que ela pode ter. Nesse gráfico, é possível representar os estados físicos sólido, líquido e gasoso. Assinale a alternativa que apresenta as grandezas físicas correspondentes aos eixos das abscissas e das ordenadas, respectivamente. Então já tem aí um diagrama, né? Então tem um eixo vertical e um eixo horizontal. Então quem que está aí na minha horizontal? Que vai ser as abscissas, o eixo das abscissas. Quem que está na horizontal? Como a gente já viu, o eixo da horizontal é a temperatura e o das ordenadas na vertical é a pressão. Então a resposta correta da questão 2, alternativa D, abscissa temperatura e ordenada pressão, certo? Por último, aí, questão 3. A água, substância comum e indispensável à nossa sobrevivência em condições cotidianas normais, pode se apresentar em 3 estados físicos diferentes: sólido, líquido e vapor. A figura representa de forma simplificada e fora de escala o diagrama de fase da água, com os eixos representando temperatura e pressão. As linhas do diagrama representam a pressão de mudança de fase em função da temperatura. Com base no diagrama de fases, explique, do ponto de vista da física, como a panela de pressão consegue cozinhar alimentos mais rapidamente quando comparada a uma panela comum. Então, olha aí, eu tenho um diagrama de fases da água. Então, observando esse diagrama aí, por que a panela de pressão consegue cozinhar alimentos mais rapidamente do que na panela comum? Então, olha aí, eu peguei esse textinho aí, está dizendo o seguinte, então, olha aí, como a panela de pressão é fechada, na medida em que a água entra em ebulição, na capacidade do líquido para o vapor, então o vapor formado não escapa, ele se acumula no interior da panela. Então, esse acúmulo vai provocar um aumento da pressão sobre a superfície da água, tomando a pressão interna da panela em questão maior que na panela comum, uma vez que essa é limitada ao valor da pressão atmosférica local. Então, ou seja, lá dentro da panela a pressão aumenta. Então, olha nessa figurinha que eu coloquei aí, ó. Como pode ser observado na linha líquido-vapor no diagrama de fase, eu tenho ali uma temperatura constante, lá no eixo da temperatura, aquele pontinho vermelho. Então, estou saindo do vapor e indo para o líquido. Eu mantenho a temperatura constante,
Mas se eu aumento a pressão, a minha substância que estava no estado de vapor, ela passa para o estado líquido. Então, olha aí, como pode ser observado na linha líquido-vapor do diagrama de fase, ao elevar a pressão no interior da panela, também se eleva a temperatura de ebulição da água, o que faz com que a temperatura atingida pela mesma ainda na fase líquida seja maior no interior da panela de pressão do que uma panela comum. Então, estando os alimentos imersos em água com temperatura maior, o cozimento vai ser mais rápido. Então, esse foi mais ou menos o que eu disse lá na videoaula do conteúdo, certinho? Então, muito bem, encerramos a última resolução aí das atividades do PET 3, né? Então, peço a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, deixa seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas aí da escola e até o PET 4, pessoal. Forte abraço, valeu!